Sim, meus amigos, um dos maiores artistas, criadores e mangakas do mundo nos deixou. Akira Toriyama partiu aos 68 anos, deixando não somente no seu legado a gigantesca obra de Dragon Ball, que é um fenômeno no mundo inteiro, mas também diversos outros trabalhos onde ele participou de maneira direta ou indiretamente. E com o falecimento do Akira Toriyama, eu tenho visto diversos colegas aqui no YouTube e em outros canais, em outras mídias também, produzindo conteúdo, falando da importância de Dragon Ball para eles, alguns contando a história do Akira Toriyama, a história de Dragon Ball. É engraçado pensar nisso porque eu sempre gostei de Dragon Ball, cresci assistindo isso, como a maioria da galera da minha geração, apesar que Dragon Ball fez parte de muitas gerações, né? E é engraçado como que a gente se distancia das coisas às vezes. Como eu falo pouco de Dragon Ball aqui no canal, inclusive pouco de anime em geral, né? Uma coisa que eu quero mudar aí com o passar do tempo. E muitas pessoas acharam estranho essa demora em informar a morte dele, já que ele faleceu no dia 1º de março, mas a gente só ficou sabendo ali oficialmente na noite do dia 8. E isso é muito comum, né? Quando a gente pensa no público japonês, ali, principalmente envolvendo os mangakás, enfim, que são pessoas muito reservadas, alguns até muito reclusos, né? Então, geralmente a família consegue fazer ali um velório, um enterro, uma cerimônia, enfim, né? O que quer que seja, de maneira privada, porque você imagina, né, cara, se eles divulgam na data que o Akira Toriyama morreu, né? A família mesmo não ia conseguir ali ter um pouco de privacidade. É lógico que um monte de fã gostaria de ir, prestar suas homenagens, enfim, mas no final das contas é direito da família escolher passar aquele momento ali ou não, né, com um grande público. E o Akira Toriyama era realmente um cara diferenciado, né, porque, como eu falei, grande parte desses mangakás são pessoas reclusas, né, tem aquele estereótipo do cara que só fica dentro de casa escrevendo mangá, casa, aquela bagunça, né, comida espalhada, um monte de papel, tinta, tem aquela visão estereotipada do mangaka recluso, ermitão, mas hoje em dia a gente sabe que alguns de grande sucesso, inclusive, deixam de trabalhar artisticamente para poder gerir a sua carreira, gerir a marca do seu produto, que é o caso do Akira Toriyama há muito tempo, né? Vez ou outra ele produz ali alguma coisa especial, numa data comemorativa, mas há muito tempo ele vem ali gerenciando a marca de Dragon Ball e outros produtos. E tá certo, né? É um cara que ele, depois de um tempo, ele teve uma visão bem empreendedora e diferente de outros mangakás. Ele, na verdade, ele é até assim, um cara bem público, né? Gostava de dar entrevista, de participar de evento, de fazer material promocional, então era realmente um cara muito diferenciado. Então a minha intenção hoje aqui não é fazer um vídeo contando a história do Akira Toriyama e nem nada disso, porque, como eu falei, outros canais, inclusive focados em Dragon Ball, estão fazendo isso de uma maneira muito melhor do que eu poderia fazer, né? Mas o que eu gostaria hoje, né, além de prestar aqui uma singela homenagem a esse grande artista, cuja influência vai além só dos fãs de Dragon Ball, né? Eu acho que toda a obra dele, todo o legado dele vai tocar a cultura pop por gerações, assim, de muitas maneiras. Então, ao invés de falar da história do Akira Toriyama, eu queria falar da minha história com a obra do Akira Toriyama, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, principalmente a galera da geração 80, 90, vai se identificar com algumas coisas que eu vou falar. E é engraçado pensar que a primeira coisa de Dragon Ball que eu vi foi o próprio Dragon Ball, né? O Dragon Ballzinho ali, original, que passou aqui no SBT em 1996, no Bom Dia e Companhia da Eliana, lá no SBT. Eu lembro de acordar sábado, né, que o SBT gostava de botar muitos animes para passar no sábado. Então eu acordava cedo, assistia ali o Dragon Ball, depois tinha o Guerreiras Mágicas de Rei Earth, né, o Fly, o Pequeno Guerreiro. Então eu gostava de assistir. Tudo bem que anime em 96 já não era assim tão novidade, né? Porque a Rede Manchete traz os Cavaleiros do Zodíaco em 1994. Até então, né, para a geração de hoje, que já está acostumada aí com o grande alcance dos animes, aí até em serviço de streaming, YouTube, enfim, na nossa época não era assim, né? Antes da Rede Manchete popularizar
os animes, porque nós já tínhamos ali alguma coisa de animação japonesa, mas de maneira muito underground, chegando aqui no Brasil. Mas antes dessa explosão, o que a gente tinha eram os desenhos da Hanna-Barbera, eram os desenhos dos Looney Tunes lá da Warner, né? Esporadicamente um Tom e Jerry, Pica-Pau. Então, quando os animes chegam aqui, a gente sente aquela diferença, né? É um estilo diferente, a arte é diferente, a linguagem é diferente. E o Dragon Ball, naquela época, já me chamava atenção pela comédia, pelo humor, pelas lutas criativas, né? Então, foi muito marcante. E como esquecer, né? Alguns anos depois, 1999, chega na Band Dragon Ball Z. E aí, meu amigo, foi loucura, né? Loucura, cara. Dragon Ball Z, pra nossa geração que não estava acostumada com aquele comprometimento de você semanalmente ou diariamente, né? Porque o desenho passava ali todos os dias, de segunda a sábado, acompanhar uma saga daquele tamanho, cara. A gente estava acostumado, sei lá, com He-Man, com os Thundercats, que a cada episódio era uma aventura diferente, separada ali. E Dragon Ball não, era uma coisa cadenciada, longa, que você ia acompanhando o desenvolvimento dos personagens, né? Os vilões, alguns passavam a ser aliados, e aí sempre tinha um inimigo mais forte, e os heróis precisavam cada vez treinar mais, ganhar novas habilidades, a aparência deles mudava, ao ponto de os caras destruírem planetas, né? Tudo bem que agora, em fases mais recentes, isso é uma bobagem, né? Os caras estão lutando lá na saga do multiverso deles ali, mas pensem, né? Pensem no choque, na grandeza de você assistir ali, ainda nos anos 90, ali comecinho dos anos 2000, uma série igual Dragon Ball Z. E não só na rede Bandeirantes, né? Mas, cara, isso aqui é uma coisa muito de época, assim, quem viveu isso vai se lembrar provavelmente. Muito do que eu assisti de Dragon Ball Z não foi nem na televisão, mas sim comprando fitas de VHS em eventos de anime, cara. A gente ia para eventos de anime, né? Na época era uma coisa muito menor do que são esses grandes eventos hoje em dia, né? Anime Friends e tal. Era uma coisa menor ali, feito em pátios de escola, em clube, né? Era uma coisa muito reduzida, com as barraquinhas ali para você comprar algumas coisas, e uma televisão, né, com um videocassete, depois com um aparelho de DVD, passando anime o dia inteiro, e a galera ia pra lá conversar, trocar ideia, assistir anime, e lá eu consegui adquirir alguns VHS de Dragon Ball, que na verdade eram gravados, né, com episódios dos antigos fansubs, né? Pra quem não sabe, fansub eram aqueles sites, né, aquelas equipes amadoras, mas que faziam um trabalho até muito profissional de legendar esses animes que não chegavam aqui no Brasil oficialmente. Então era uma coisa assim, quando eu paro para pensar, né, que hoje em dia você vai aí em serviço de streaming, tem a Crunchyroll aí oferecendo tudo isso de maneira muito acessível, é meio impactante, né, quando a gente vê o choque de geração, mas eu fico feliz que a galera de hoje em dia tem muito mais facilidade do que a gente teve lá atrás. E se a gente for para a parte dos videogames, cara, aí também tem muita influência do Akira Toriyama, né? Eu que fui um moleque de Super Nintendo, cara, Chrono Trigger, né? O que foi a primeira vez que eu joguei aquele jogo, e na capa, né, lá na locadora, ficava lá para você alugar, você olhava aquela capa e você identificava na hora que era igual o Dragon Ball. O robô tinha aquela estética ali meio semelhante à tecnologia da corporação Cápsula, né? O próprio Crono era a cara do Goku, né, com o cabelo ali, aquela estética visual toda. Inclusive, no remake que teve para PlayStation do Chrono Trigger, a abertura era uma animação, né? E aí com a arte do Akira Toriyama, cara, era fantástico. Outro exemplo maravilhoso também, Dragon Quest, né? Também ali com a influência, com o design do Akira Toriyama. Que eu vou ser sincero, né? Eu sei que é uma franquia gigante, até hoje está saindo coisa. Eu não fui jogar tanto Dragon Quest como eu joguei Chrono Trigger, né? Mas reconheço a sua importância. De certa maneira eu acabei acompanhando porque eu adorava, como eu citei no início do vídeo, aquele desenho lá do Fly, o Pequeno Guerreiro, né? Que hoje tem outras animações aí mais atuais, mas chegou aqui no SBT com esse nome. Tinha aquela musiquinha de abertura, né? Que eu não vou cantar aqui, mas eu tenho certeza que os mais velhos vão se lembrar. É sempre, né? Quando você acha que você não tá vendo nada que envolva o Akira Toriyama, por mais que o Fly não seja
dele diretamente, né? Mas é influenciado por um jogo com o design dele. Então o cara conseguiu ali ter contato com quase tudo. E aí, sem contar outros games, tá? O próprio Dragon Ball do mesmo Super Nintendo, que ninguém entendia nada daquele menu, porque era tudo em japonês. E por que não os jogos da série Budokai do próprio PlayStation, que faziam a gente acreditar que estava jogando o próprio anime. E aí, hoje, né, recentemente, não tão recente, ele já é um jogo que tem alguns anos aí, mas é maravilhoso, tem o Dragon Ball Fighter Z, né, que é a evolução disso tudo ali, com dezenas de personagens. Então Dragon Ball é uma coisa que é uma marca muito forte, né, não só nos animes, nos mangás, mas também nos jogos aí, onde quer que você vá, tem alguma coisa do Akira Toriyama. E aí depois, com o tempo, eu comecei a me afastar um pouco, não necessariamente me afastar, mas a parar de consumir, né. Quando o Dragon Ball Super saiu, eu demorei um pouco até conseguir assistir, vi só aquela fase inicial ali, quando chega o Bills, né, e aí o Goku assume aquela outra forma lá de cabelo azul, né, azul ou roxo, agora eu já nem me lembro mais, mas enfim, é pra ver como é que eu tô bem afastado aí dessa parte, tem até que me atualizar bastante sobre isso. Então, cara, é assim, eu acho que a vida tem dessas coisas, né, o ciclo natural. Eu lamento porque é um cara que estava em plena atividade, tinha projeto para sair aí com ele, jovem, né, 68 anos, cara, jovem, né, se a gente for pensar, um homem maduro em pleno desempenho, mas infelizmente a vida tem dessas coisas, né, é uma grande perda para a cultura pop do mundo como um todo, mas também a gente tem que pensar que é um cara que produziu muito, foi feliz, teve sucesso e vai deixar, né, já deixou a sua marca aí por muitas e muitas gerações, né? Daqui a muito tempo, quando eu já não estiver mais aqui, quando você provavelmente não estiver mais aqui, que está nos assistindo, a galera ainda vai estar consumindo Dragon Ball. Então, realmente, o cara se torna um imortal através da arte. Então, só o que eu posso dizer é muito obrigado, Akira Toriyama, por todo o seu trabalho, por todo o seu legado, por todas as suas obras, por tudo que você deixou, não só de Dragon Ball, mas outras coisas, Dr. Slump, enfim, cara. É um cara que realmente é muito diferenciado. É isso, gente. Se você também é fã de Akira Toriyama, conta um pouquinho da sua história aí. Eu quero saber como é que você conheceu o Dragon Ball. Eu sei que a molecada mais recente aí, enfim, né? Hoje em dia tá muito mais fácil. Mas se você é dessa época onde era tudo mato também, deixa nos comentários aí como é que era ter que esperar lá o horário certinho para assistir Dragon Ball e tal. Vamos trocar ideia sobre essas velharias aí. É isso, dê o seu like ou dislike, o que você preferir, mas por favor se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!